Ei, você já ficou constrangido por falar o que não devia? E por ficar calado quando deveria dizer algo? Se você já passou por isso, leia Quando Falar na Hora Certa. Aprenda princípios bíblicos para não se arrepender mais das suas conversas. Quando Falar na Hora Certa, adquira nas melhores livrarias ou pelo 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 8. O relacionamento com pessoas de uma fé diferente. A paz do Senhor, querido professor. Como foi a lição anterior? Eu espero que a lição que tratava sobre relacionamentos virtuais, principalmente seguindo a ênfase de relacionamentos descartáveis, tenha sido útil e interessante para que o vosso aluno possa compreender a lógica desses relacionamentos nas redes. A lição de número 8 trata sobre relacionamentos com pessoas de uma fé diferente. Aqui temos, portanto, uma lição muito importante e que o professor, a professora, precisa de muita sabedoria, muita prudência e de muita alteridade para entender o outro, como entender, portanto, o contexto multicultural e plural que vive as sociedades urbanas em todos os países e em todo o mundo. Então, o objetivo desta nossa lição é explicar o sentido de religião tanto na esfera secular como teológica, compreender que as religiões não são iguais no plano bíblico e desenvolver tolerância, respeito e civilidade com as demais religiões. Observe, portanto, que Charles Taylor, um teórico social muito importante na Europa, cujas obras também foram traduzidas aqui no Brasil, na sua obra Uma Era Secular, ele fala principalmente dos desafios do secularismo dentro do contexto das sociedades, principalmente da sociedade europeia. E o que apresenta de tão importante o Charles Taylor é de como uma sociedade cristã, uma sociedade religiosa, paulatinamente tornou-se uma sociedade secular, onde a religião passa a ser questão privada, quando anteriormente a religião estava na esfera pública. Um dos pontos mais interessantes da argumentação de Charles Taylor é quando ele apresenta, que um dos pontos da secularização na sociedade moderna é caracterizada com o afastamento do jovem da sua comunidade cristã pela percepção de que sua religião não é única, que os valores que ele vive em sua fé, também há outros valores noutras tradições religiosas que até mesmo contrastam com a perspectiva que ele vive a sua fé na sociedade contemporânea. A perspectiva é muito clara. O jovem lançado no espaço urbano percebe, portanto, que sua tradição cristã ou a sua tradição religiosa não é absoluta e única, mas que ele divide o espaço público com outras e várias religiões, até mesmo diferentes daquele que ele professa. E daí, portanto, Charles Taylor inaugura um conceito também a respeito de secularidade dentro dessa perspectiva que agora há pouco apresentei. Então, o que significa religião? Olha, religião, em primeiro lugar, não é fácil de ser definida.
A palavra religião, dentro do seu conceito latino, religare, foi proposta inicialmente por Lactâncio, um cristão primitivo, em resposta ao conceito de Cícero, que definiu a religião não no seu aspecto essencial, mas no seu aspecto funcional. Conceito até mesmo hoje que a própria sociologia da religião cuida, trabalhar a religião não enquanto essência, mas trabalhar a religião enquanto função. O que se expressa em não encarar a essencialidade da religião, mas a religiosidade, o dado como ela se manifesta dentro do chamado fenômeno religioso. Então, dentro da sociologia, como dentro da antropologia, definir religião é uma tarefa hercúlea. O próprio Charles Tagliaferro, que é um profundo conhecedor da filosofia da religião, ele mesmo descreve a dificuldade de se definir o conceito de religião. Essa proposta que nós tratamos aqui é apenas de apresentar um aspecto sintético. Em primeiro lugar, porque dentro da sociologia, dentro da antropologia, dentro da psicologia, você vai observar diversas definições de religião. Como, por exemplo, no primeiro momento vai se definir a religião dentro da perspectiva marxista, na crítica que ele fez a Hegel, que Marx fez a Hegel, ele vai falar da religião como ópio do povo. O próprio Freud vai falar da religião como um delírio coletivo, provocado principalmente pela questão do medo, não é isso? Dentro da psicanálise de Freud, e a própria sociologia irá definir o conceito de religião dentro dos seus aspectos sociais, de coerção social, entre outras coisas. Nesse aspecto, você estude com atenção a lição, esses detalhes, porque todos esses conceitos estão bem discriminados ali. Todavia, também tem um sentido teológico de religião, na qual, dentro do conceito natural de religião, o que é que você possui? Que a religião, portanto, ela é um desenvolvimento cultural, social e psicológico do próprio homem. Na verdade, dentro desse conceito da religião natural, um conceito que vem desde Hermann Heimarius, que foi professor de Hegel, e depois o próprio Hegel com a sua dialética hegeliana da tese, da antítese e da síntese, usada principalmente para falar da evolução natural da religião de Israel, já era uma contradição aos aspectos positivos da religião bíblica. Nesse aspecto, a religião em sentido bíblico tem a ver com a revelação de Deus ao homem. E no aspecto natural é o inverso, é o homem querendo descobrir a Deus, enquanto, na verdade, na perspectiva teológica, a revelação, que é a autocomunicação que Deus faz de si próprio às suas criaturas, é que dá a origem da religião. Isto é Deus quem se revela o homem, e não o homem é Deus. É Deus quem vai ao encontro do homem, e não o homem que vai ao encontro de Deus. É esse o conceito inicial dentro do aspecto da teologia. Então, as ciências naturais não trabalham com o conceito da teologia, porque no conceito da teologia nós temos, portanto, uma perspectiva de que Deus se manifestou. Olha, se Deus se manifestou, então a religião a qual Deus se manifestou é uma religião verdadeira e única e absoluta e exclusiva, afinal de contas, Deus se revelou para aquele povo, então é esta religião que todos nós devemos seguir. Então, por causa desse conceito da exclusividade da fé cristã, autores como o cristão inglês John Howard Hick vai falar, portanto, contrário à perspectiva de religião na teologia, como também da exclusividade da salvação em Cristo Jesus. Então, quanto a esse aspecto, o John Hick, ele vai propor alguns conceitos. Primeiro, ele vai condenar a exclusividade da religião cristã. Depois, ele vai condenar o inclusivismo dentro da religião e vai adotar o conceito do pluralismo religioso e do pluralismo
teológico, na qual ele defende a salvação em todas as religiões. Nós entendemos naturalmente a proposta do John Hick. Na verdade, ele diz isso fundamentado dentro de um contexto de guerra, dentro de um contexto de tragédia, dentro de um contexto, segundo ele, que ameaça mesmo a paz mundial por causa das guerras e intrigas entre as religiões. A sua proposta é boa, embora os fundamentos que ele coloca, falando como teólogo cristão, equivocada. Em primeiro lugar, porque ele não quer admitir a Jesus Cristo como Deus homem, mas ele quer que se troque o conceito do Jesus histórico, o conceito do Jesus bíblico para um Logos eterno. E assim, esse Logos eterno se manifestou para os judeus e cristãos como Jesus, se manifestou num outro ponto como Maomé, se manifestou em outro ponto como Buda, e assim todas as religiões tiveram os seus representantes e seus profetas e mediadores, e todos eles foram revelação do Logos, e assim sucessivamente todas as religiões salvam. Esse é um conceito sintético, rápido, do pluralismo religioso de John Hick. Mas a perspectiva cristã não é essa. E a perspectiva cristã considera, como nos fala o nosso contexto social brasileiro e até mesmo legal, de que todos têm o direito de expressarem a sua fé. Todos têm igualmente, veja que a lição nós colocamos as leis que falam sobre isso, na lição nós especificamos e explicamos todos esses dados de modo bem simples e objetivo para o professor e a professora poder compreender. Mas o que nós queremos trazer dentro desse conceito, dentro desses relacionamentos com pessoas de fé diferente, é que o nosso relacionamento com essas pessoas tem que ser tomado do próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo e do exemplo de como o apóstolo Paulo também relacionou-se, principalmente tomando sua grande pregação a respeito do Deus desconhecido, onde o apóstolo não acusa aqueles homens, mas diz: vendo-vos que vós sois religiosos, entre outras tantas considerações. Então nós temos exemplo desses relacionamentos tanto em Jesus como Paulo. Você dê uma olhada na lição. E assim, nós defendemos a singularidade da salvação em Cristo Jesus e que a acusação que são feitas contra Cristo, contra o cristianismo, de que nós somos intolerantes, nós mostramos aqui na lição como deve ser dado a devida resposta a essas acusações. E o professor deve ler com bastante carinho e apreço essas características. Que Deus vos abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. CPAD.